Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Com licença, para entrar na sua casa, na sua cabeça. Peço que se inscrevam, curtam, compartilhem o canal para a gente poder crescer, alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá? Para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos. O nosso primeiro tema que a gente vai falar aqui, estava um pouco em dúvida, decidi que a gente pode falar um pouco sobre ancestralidade, para a gente poder começar de uma coisa mais leve, mas que não tem como fugir disso você sendo de terreiro, né? É uma coisa interessante a gente poder conversar sobre ancestralidade. Por quê? Do meu ponto de vista da minha casa, aonde quem comanda é o meu preto velho, ancestralidade é o ponto principal, tá? Por quê? Às vezes a pessoa ela incorpora, descobre que a pombagira dela é a pombagira Maria Padilha. Vai na internet, procura tudo da Maria Padilha, mas não sabe a história da avó dela, a avó de sangue, da bisavó, da tia-avó, da família, da onde que veio a família, a origem da família, os descendentes da própria família, não sabe a própria história, não sabe os problemas que a família passa, não sabe o que já passou. Ah, minha família tem muito dinheiro, ela tem problema com dinheiro. Minha família era uma família de bancários. Então, muita ganância, muito isso, muito aquilo. Ah, minha família sempre teve pobreza. Ah, minha família teve problema de morte prematura. Enfim, inúmeras coisas. Ah, minha família é descendente de indígena, a outra de escravizados, a outra de alemão, a outra disso e aquilo. Ancestralidade, no ponto de vista de terreiro, tem que ser visto com um olhar, sim, severo, vamos dizer assim. Severo não, pontual, tá? Por quê? Do ponto de vista dessa casa, se da sua casa for diferente, seu pai de santo tá certo, eu tô errado, se a macumba tá funcionando, né? Então, não se mexe em time que tá ganhando. Mas eu tô falando do meu ponto de vista, do meu conhecimento, do que eu aprendi. Vamos lá. Eu passei por algumas casas e algumas casas ensinavam o seguinte: você tem que incorporar as 7 linhas, 8, 14, 12, 16 linhas de Umbanda. Será? Ah, você tem um guia de frente que vai ficar para toda a sua vida. Será? Será mesmo? O primeiro guia que você incorporar vai definir toda a sua espiritualidade. Será? Será que vai ser assim? Acho que não. Do meu ponto de vista, eu acho que não. A Umbanda mais antiga, os mais antigos que eu tive contato, não gostavam de deixar que o filho incorporasse o Exu, o malandro, a pombagira. Malandro nem se fala que malandro antigamente nem tinha, assim, né? Apareceu mais agora. Na frente, porque poderia atrapalhar toda a espiritualidade, isso e aquilo, deixar aqueles preconceitos, né, que podem atrapalhar o filho no desenvolvimento dele, intuir ele ao mau caráter. Isso é o que os antigos diziam. O que acontece? Dentro dessa casa, a gente trabalha em cima de ancestralidade. Então, o médium precisa incorporar 14 orixás, 250 entidades? Dentro do meu ponto de vista, não. Tá? O médium ele tem que trabalhar com seus ancestrais e os guias que vêm através dos seus ancestrais. Mas vamos começar do começo. Primeiro, o parente morreu, muito distante, o tataravô morreu. Através da morte, da passagem, morte não, da passagem, do encantamento dele, né, o encontro com os orixás, com os guias, com as divindades, ele vai se trabalhar, vai passar por um processo, uma qualificação, para que ele possa atuar como uma entidade. Dependendo das coisas que ele fez na Terra, se foi um médico, um policial, alguém que lidava com pessoas, um professor, vai destinando e vai acentuando a linha de trabalho dele. Como que você pode comprovar isso? Eu vou te explicar uma coisa. Num terreiro vai descer 2 tranca-rua. Um tranca-rua vai descer de um jeito, outro tranca-rua vai descer do outro. O que interfere isso? Não é tranca-rua? Certo. O que difere um do outro é a ancestralidade. Olha só. Vamos supor o seguinte. Aqui em Minas Gerais, tem a polícia de Minas Gerais, né? E tem um curso, por exemplo, da Rotan. Todo policial da Rotan recebe o mesmo treino, a mesma formação, o mesmo ensinamento. Então, todos são qualificados com Rotan.
Todos vão agir igualmente? Não. Por quê? A vivência de cada um vai diferenciar um do outro. Entendem o que eu estou dizendo? Então, além de ter a bagagem que ele aprendeu durante o processo de formação dele para se tornar um guia, a própria ancestralidade, a vivência dele vai ajudar ainda mais. É o que vai diferenciar. Um caboclo pena branca do outro caboclo pena branca, um sete encruzilhado do outro sete encruzilhado, um pai benedito do outro benedito. Eu conheço o Exu Caveira que chega e ri, o outro que vem abaixado. O que difere um do outro? A ancestralidade. Especificamente, necessariamente, a ancestralidade. Tá? Então, por exemplo, uma entidade alguém que foi médico na Terra, enfermeiro, lidou com saúde, com nascimento, vida, ele vai ser qualificado como um mestre, por exemplo. Não mestre de jurema, um mestre de ensinamento. Ele toma a frente, ele ajuda em trabalhos de cura. Um outro que agiu como policial, uma postura que defendeu a sua família, alguma coisa assim, vai agir de outra forma. Então essa é a importância da ancestralidade. Agora, o que isso influencia em incorporar 7 linhas de Umbanda, as 14, 16, 22, não sei. O que diferencia? Já reparou? Existem pessoas, por exemplo, eu vou me citar como exemplo, e não sei se você vai se encontrar através desse exemplo, né? Cada qual com a sua vivência, cada qual com a sua ancestralidade. Quando eu comecei a incorporar, foi com o Zé Pilintra, o meu malandro. Não necessariamente Zé Pilintra, mas meu malandro. Quando eu comecei a incorporar com ele, já disseram, olha, isso não é bom, vai atrapalhar, mulherada, bebida, enfim, um monte de coisa. Depois de um tempo, o seu Zé descia todas as vezes primeiro, sempre primeiro. Por quê? Primeira coisa, o seu Zé é um ancestral que eu carrego, e a outra coisa é que eu tinha afinidade com aquela linha. Mas logo depois, eu comecei a trabalhar muito com o meu preto velho e com a minha criança. E ficava só nesses 3. Eu não conseguia incorporar caboclo, Exu, pombagira, nada. Era somente esses 3. Só que a minha vida andava. Eu conseguia atender as pessoas e ajudava, os guias ajudavam as pessoas. Então o que tem de errado nisso? É melhor você ter, esse é o meu ponto de vista, é melhor você ter 20 entidades diferentes, todas as linhas de Umbanda, enfim, e não consegue resolver nada, está com uma vida cheia de problemas, cheia de percalços, ou você ter 2 guias que trabalham firme, que te levantam, te erguem, te ajudam, sanam todas as suas dúvidas. No meu ponto de vista, é isso que a gente tem que se preocupar. Tá? Por quê? Aqui a gente joga, por exemplo, o jogo de Exu. O jogo de Exu é um jogo que a gente faz para quem é iniciado na casa para saber quem quer ser o Exu ancestral, sua pombagira ancestral. A gente fez esse jogo, a gente consegue ver quem é o Exu que te acompanha ancestral e o que não é ancestral. O que é ancestral, ele te ajuda e responde mais rápido. O que não é, ele ajuda muito os outros. Tem problema? Não. Mas tem que saber lidar com cada um, tem que saber trabalhar com cada um. Tá? Isso é um ponto importante da gente saber lidar e saber entender. Tá? Não tem como você ter um bom relacionamento com seus guias se você não tem um bom relacionamento com a sua, ou pelo menos não é bem resolvido, com a sua própria carga familiar, com a sua carga histórica. É uma coisa que você tem que saber lidar. É uma coisa que você tem que aprender. Tá? Eu tenho que ser bem resolvido com a minha família? Não necessariamente, mas tem que entender, deixar tudo esticado sobre a mesa. Os problemas que ela passou, o que passa, o que você é mais suscetível a ter. Eu tenho problema com vício porque meu pai teve isso, isso e aquilo. Uma outra questão, por exemplo, minha mãe não consegue ter filhos, teve problemas com isso e sucessivamente, muitos da minha família também tiveram. Doenças. Tem que saber lidar e ter isso às claras. Tá? É importante, gente, dentro da Umbanda, praticar a caridade. A ancestralidade, ela entra nisso. Tá? Então, eu acredito fielmente que do ponto de vista umbandista, tá? A prática de espíritos para a caridade é importante você trabalhar com seus ancestrais. É importante você ter do seu lado os seus ancestrais. Um guia não quer te ver bem à toa. Ele quer te ver bem porque numa vida passada ele foi um melhor amigo seu,
um irmão, um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia. Já pararam para pensar nisso? Por que um guia se aproxima de você? Por que ele te escolheu? Por que tem guia que eu peço ele atende e tem outro que demora? Então, acho que essas são questões interessantes. Né? Eu conheci gente que, por exemplo, eu incorporo 36 entidades, mas vivem ao lado de problema. Não estou aqui para criticar. Não estou aqui para criticar. Se é o jeito que trabalha, certo. Mas, se é um guia, o guia não tem que guiar. O guia não tem que levantar. Ele não tem que ajudar a sair de um problema. Ou te colocar num problema para você se levantar. O seu ancestral deixaria isso acontecer? Você deixaria isso acontecer com seu filho? Com seu sobrinho? Com seu primo? Enfim. Entende o que eu estou dizendo? A ancestralidade define tudo dentro da Umbanda. Absolutamente tudo. É a principal atenção que tem que ter dentro do terreiro de Umbanda. Então, se uma entidade ela desce primeiro, é bom a gente estudar um pouco sobre aquela entidade através da vida do médium. Por que incorporou primeiro o caboclo? Por que o caboclo não desceu primeiro? Por que o Exu está tomando tanta frente? Por que o preto velho está... Sempre que tem um negócio, uma situação de perigo, de medo no médium, o preto velho vai lá e pum, incorpora, toma a frente. Por que o médium sente essa segurança com o preto velho? Ou com o Exu, ou com o caboclo? Será que não tem uma coisa a mais? Tem. E o nome disso é ancestralidade. Ancestralidade. Então, um médium que não respeita seus pais, seus familiares, por mais que não seja uma coisa mútua, né? A vida do médium é sofrida, mas por mais que não seja uma coisa mútua, ele vai ter umas dificuldades em lidar com isso. Muitas dificuldades em lidar com a espiritualidade, para ser bem sincero. Tá? É a primeira questão, a primeira coisa que o médium tem que bater. É ancestralidade. Descobrir como se relacionar com isso, como lidar com isso, como trabalhar com isso, é o principal passo da caminhada no médium. E você que está assistindo o vídeo, que é de outra casa, de outra cultura, de outra religião afro-ameríndia, diga nos comentários o que você acha sobre a ancestralidade, o que pode acrescentar, o que tem de diferente do ponto de vista que eu estou falando. Beleza? Um salve, a bênção dos mais velhos, dos mais novos e um axé para todos.